Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. E hoje eu estou muito feliz que tem uma pessoa que a gente está tentando trazer há muito tempo e hoje a gente conseguiu conciliar as agendas e ela pôde comparecer. E, inclusive, eu vou explicar daqui a pouquinho por que ela é especial para a gente. Trata-se da Cris, que é a síndica do condomínio Esplêndido. Seja muito bem-vinda, Cris, ao programa Visão Condominial. Obrigada a todos. Foi. Mas eu tô aqui, consegui. É porque na primeira vez que me convidaram, eu não me senti muito, assim, confortável e experiente, né? Uhum. Agora eu tô mais tranquila. Já tá à vontade, então, eu vou falar de todos os assuntos aqui, até dos assuntos polêmicos. Só que não, mais um pouquinho. Vai um sim, ela de fala. cada. Ô, Cris, então já que a gente já começou, aproveita e fala pra gente quem é a Cris, de onde veio, o que come, como vive. Difícil falar de mim. Difícil falar da gente, né? É difícil. Mas eu me chamo Cristiane, conhecida como Cris. Sou esposa. Hoje atuo como rede de apoio. Uhum. Para quem não conhece, é babá. E atual síndica e estudante para síndica profissional. Então vamos lá, com bastante calma nessa hora. Eu sou mãe de quem? Mãe da Kathleen, uma menina linda, maravilhosa. Que tem quantos anos? 8 anos. 8 aninhos. Vai fazer já. 9 daqui 2 meses. Bonitinha demais, fofa demais ela. E casada com? O William Fernandes. Maridão, Meu William. amor. É bacana ele, viu? E ele era meu professor. É mesmo? Era meu professor de informática. Safadão esse. Não, por incrível que pareça, foi eu. Foi você? Foi. Ixi, eu não vou nem poder virar e falar safadona, então. Não, foi eu, Cláudio. Você acredita? Mesmo? Você isso é que... um outro assunto, uma outra pauta. Porque é assunto para metro. Mas deu certo, isso aqui deu, importa, graças a Deus. E por que a gente está falando do William? Porque a síndica do condomínio Esplêndido é a Cris. Ela é uma síndica orgânica, ou seja, ela é uma síndica moradora, né? Uma síndica proprietária. E o William, né, que é uma pessoa que a gente gosta muito, ele está sempre presente em todos os assuntos, né, que digam respeito, e a gente entende que é assim mesmo, tem que ser a base familiar, né? Ela está ali, ela é que assume, ela que responde, ela que assina, mas ele está sempre presente, ele colabora, ele participa, e se fosse assim, talvez a gente não tivesse tantos problemas, né? Tanto quanto quando a mulher é síndica, quando o homem é síndico. Né? Mas me fala, voltando ao assunto aqui, né, que a gente entrou mais na questão familiar do que na questão condominial que a gente vai falar agora. E como que está sendo, Cris, ser síndica, na verdade, já pelo segundo mandato, né? Assumiu, teve a primeira vez, aí passou o bastão para uma outra pessoa. Foi. E agora reassumiu. E tá ali, como que está sendo essa nova experiência, porque é uma experiência já diferente da primeira. A primeira foi bem desafiadora, mas eu queria também me entender, né, porque o prédio, eu sou apaixonada pelo edifício Esplêndido. Eu trato o prédio como minha casa. E quando eu aceitei da primeira vez, eu entrei num quarto escuro. Porém, com tomadas, eu falo isso. Sim. Que tomadas é a administradora. Foi me dando luz, foi me dando a estrada para onde que eu podia caminhar. Então, agora, no meu segundo mandato, nossa, tá muito tranquilo, muito mais dinâmico. E graças a Deus, os moradores me ajudam bastante com isso. Meu marido. Então, e agora estudando, tá tudo mais, tá fluindo. É engraçado, né? Porque agora, e a impressão que eu tenho, obviamente eu não vou expor aqui, mas me parece que os problemas de agora, eles são maiores que os problemas do primeiro mandato. Você vive uma situação pessoal, assim, mais intensa em relação à sua própria vida, né? E mesmo assim você está conseguindo tirar de letra e fazer um mandato mais tranquilo até do que o primeiro. Você atribui isso exclusivamente à experiência ou ao que exatamente? Experiência, com certeza, contribui. Mas estudo.
Porque, além de... eu tinha que perguntar sempre à administradora como que eu fazia, porque, além de ser mulher, né, eu não entender de assuntos relacionados na área masculina, né, então eu tinha que perguntar ao meu marido como que funciona isso, como funciona aquilo, perguntava à administradora, e assim foi. Fui seguindo ali os caminhos, e graças a Deus o segundo mandato está muito mais tranquilo. E fora que o primeiro mandato, eu imersei, eu fiquei imersa a conhecer, a saber de tudo. Então, acho que foi primordial eu, no meu primeiro mandato, Cláudia, por eu interessar mais para questões de prédio, questões de prestador de serviço, de tudo relacionado ao prédio. Agora eu estou conseguindo lidar. E também que eu sou síndica, mas não é meu trabalho. É meu primeiro trabalho. Eu trabalho com criança. Sim. Então tem essa outra logística. Eu tenho que conciliar com as minhas coisas de casa, o meu trabalho, com ser síndica. E assim, para quem não sabe, a Cris está lá sendo síndica orgânica e ela tem treinado, ela tem preparado a cada dia, ela tem feito cursos porque ela gostou muito da área e ela tem o propósito de se tornar síndica profissional. Não para cuidar do edifício onde ela mora, mas para cuidar de outros edifícios. Eu posso falar de cadeira, assim, ela vem dando muito conta do recado, vem exercendo muito bem o papel e vem se dedicando muito a isso. Então fala pra gente, como que está sendo esse aprendizado, né? Porque são várias matérias, são vários conteúdos, né? E às vezes as pessoas não sabem, não se interessam, mas fala pra gente um pouquinho desses cursos que você tem feito, como que tem sido o aprendizado, se é difícil, se não é. Fala aí. Assim, eu fiz, já são 10 de MEC online, que eu já fiz, já peguei certificado. Agora eu tô na parte profissional ali, com síndico profissional, eu acho que demanda aí. Mas, Cláudio, eu perdi o fim da merda. Não, você estava falando o seguinte, de que começou, teve as matérias, teve as dificuldades do início. Agora eu peguei. Na parte da administrar o síndico, eu super entendi, super de boa. A parte prática. Mas a parte legislativa e a parte que gerenciamento de conflitos, essa região, me pega um pouquinho. Eu tenho que usar a minha experiência pessoal para poder tentar apaziguar os conflitos, e na parte de legislação eu vou para a administradora para poder me ajudar. Porque é exatamente isso, né? A Cris falou uma coisa muito importante que é bom a gente contextualizar aqui. Nem sempre na prática é aquilo que está escrito ali no papel. Eu vou dar um bom exemplo disso. Lá na Constituição Federal está escrito que o salário mínimo deve ser o mínimo necessário à sobrevivência. E ali tem que estar alimentação, saúde, vestuário, educação, lazer. E a gente pega R$ 1.518. Vai dar para fazer isso? Não vai dar para fazer. Ou seja, na prática não vai funcionar da forma que está escrito. E aí cai na questão da gestão de conflitos que ela tem que viver. Então, nem sempre aquilo que está escrito ali de maneira nua e crua, seja no regimento, seja na convenção, é 100% aplicável. Não é isso? Isso mesmo. E aí, quando você lida com questões que são pessoais, que são questões da individualidade, é muito difícil de lidar. Porque com algumas pessoas você vai poder fazer um tipo de comentário e com outras pessoas o mesmo comentário ela vai se sentir profundamente ofendida, não é? É aí que eu estou estudando mais ainda, porque essa parte da imparcialidade, para mim, Cláudia, é complicado, porque eu tenho todos como família. Então, tem assuntos que eu tenho que tentar não falar muito para poder não ofender ou magoar a pessoa por causa de um outro assunto. É a imparcialidade, esse é o problema que eu tô tendo atualmente. Entendi. Mas eu lamento informar, é uma coisa que sempre vai acontecer. Sabe? Porque é complicado mesmo de lidar. E às vezes, Cris, a gente vai estar ali com uma pessoa que é extremamente bacana, que é nosso parceiro, talvez o nosso melhor amigo no condomínio, e ele vai cometer uma infração, uma situação, e você vai chegar lá e precisar arriscar a caneta nele.
Você está preparada para isso? Para multar uma pessoa que é extremamente íntima a você ali, em termos de amizade e de convivência? Então, Cláudia, preparada não tô. Uhum. Mas eu tô tentando separar o profissional Sim. do pessoal. Eu já até conversei isso com alguns moradores sobre isso. Eu converso com meu marido também sobre isso. Ele tenta me centralizar, falar sobre. Eu falo assim, não, você tem que tentar separar o profissional do pessoal. Não pode misturar as coisas. Uhum. Aí, graças a Deus, os moradores super entendem. Eu converso com eles, assim, como se fosse de família. E tento falar da maneira mais fácil para poder não magoá-los. É isso mesmo. Pessoal, aí, já deu para conhecer um pouquinho da Cris. A gente está chegando no final do primeiro bloco e já já a gente volta para o segundo. Eu vou contar uma grande verdade para ela. Vamos ver se ela vai suportar. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tecton Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectonadministradora.com.br. Imagine um futuro com as crianças de Nova Lima estudando em escolas modernas, seguras e inclusivas. Esse futuro já chegou. Com o projeto Escola Modelo, a Prefeitura de Nova Lima vai construir 5 novas escolas e reformar as 28 unidades. Já em 2025, daremos início à construção de 2 escolas e à reforma de 12. As escolas terão energia solar, salas multissensoriais, rampas, laboratórios de robótica e mais. Projeto Escola Modelo. O futuro se constrói com educação. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial. E eu falei que eu ia contar uma coisa para a Cris e eu vou contar agora. Não sei se ela está preparada para ouvir. O que acontece? A Cris, ela é muito benquista, e deu para ver a simpatia de pessoa que ela é, por todo mundo no condomínio. Então, quando o síndico todo mundo gosta, todo mundo tem um grau de paciência a mais, respeita, às vezes fica até chateado com alguma coisa que o síndico faz, mas releva. Só que nem sempre isso vai acontecer. E aí, quando você for exercer a função de sindicatura profissional em outro condomínio, não vai ser da mesma forma. Porque as pessoas vão te enxergar pura, única e simplesmente como uma figura de autoridade. E aí nem sempre vai ser a Cris que todo mundo ama. Aí a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: a Cris está preparada para isso? Acho que sim. Eu lido não só com pessoas lá no meu condomínio, mas pessoas de fora. Sim. Envolve críticas e julgamentos, sociedade. Né? Então, graças a Deus, com as minhas terapias que estão em dia, eu posso te dizer que eu estou preparada para qualquer desafio. Isso é muito importante.
E é fundamental para esse papel de sindicatura. E eu vou até passar para a próxima pergunta agora, que é o seguinte, né? A gente vira para a criancinha ali, 8 anos, o que você quer ser? Eu quero ser jogador de futebol. Aí vira para o outro, o que você quer ser? Eu quero ser astronauta. Aí virou para a Cris, ô Cris, o que você quer ser? Eu quero ser síndica. Não. Como é que foi querer virar síndica? Eu me descobri. É mesmo? No primeiro mandato. Achei que eu não daria conta, confesso. Falei assim, não, isso aqui não é pra mim, não vai ser comigo isso aqui não. Mas quando eu conversei com o pessoal lá eu falei assim, não, você vai dar conta. Vamos lá. E desafio eu adoro. Problemas eu adoro resolver. É como se fosse desatar um nó da minha cabeça. Eu amo. E quando eu peguei o primeiro mandato, que eu fui descobrindo, eu fui gostando. Como se fosse delegar minha casa. E eu adoro delegar, adoro. Acho que te dá mais empoderamento. E me deu empoderamento, na real. E quando eu vi que eu conseguia resolver problemas, situações, resolver também problemas dos outros, sendo síndica, aquilo me deu uma autoestima. Entendi. E historicamente, vamos falar de história agora, a mulher sempre ela ocupava um papel quase que coadjuvante na sociedade. Né? Teve uma época em que o homem tinha o direito de até colocar a mulher de castigo, tratava mal. E hoje elas exercem altos cargos, altos postos, né? E hoje a gente tem, né, e até muito bem realizado o papel de diversas síndicas, né? E muita gente lá no início dessa questão teve preconceito com a síndica mulher. Você já sentiu alguma vez assim, uma pontinha de preconceito? Ou, tipo assim, se eu fosse homem, ele não me trataria dessa forma? Você já sentiu assim, Cris? Você acredita que já? Uma vez ou mais de uma? Mais de uma. Você consegue ilustrar qualquer uma sem falar qualquer nome, sem... Eu consigo ilustrar situações. Sim, é a situação mesmo que eu me refiro. Já aconteceu de eu falar algumas coisas, alguns assuntos, e a pessoa não prestar atenção muito em mim, por eu ser mulher. Mas por eu estar numa roda de homens, eles se conversam e me deixam de lado. É mesmo? Já aconteceu. E de eu falar também situações, problemas que acontecem no condomínio, e a pessoa vir falar assim, será que você vai conseguir lidar com isso? É sério? E eu falo assim, com certeza. No entanto, já consegui lidar. E hoje você se sente, de novo voltando à pergunta que eu fiz, mas mais preparado diante dessas adversidades, desses preconceitos que... Eu não vou nem falar que é uma pessoa ou outra, eu acho que é a própria sociedade que impõe isso. Esse é o problema. Esse que eu grito muito com o mundo, o Cláudio. É uma coisa que eu até ensino a minha filha, por ela ser mulher, não depender e ser sempre independente e sempre não precisar. Eu sei que a gente tem que precisar do outro, né, em situações, mas pra gente, nós mulheres, é muito mais difícil. Muito mais difícil tudo. Então, até você para procurar um prestador de serviço, aquele prestador de serviço não conversa com você à altura, se não tiver um homem. Mas eu consigo lidar isso super bem. Eu consigo me impor, sabendo que eu sou, quem eu sou, de onde eu vim. Eu consigo impor isso muito bem para um homem, qualquer um que seja. Você falou uma coisa que eu vou até entrar num detalhe maior, assim, porque eu também já exerci sindicatura profissional, e eu nunca tive esse problema. Então, para mim, é uma coisa nova, né? Obviamente, eu não tive, porque é uma presença masculina e tudo. Você realmente fala de igual para igual com o cara ali. Não, meu filho, não é aqui que eu quero que fura, não. É do lado de cá que você vai furar. O furo não é com essa broca, não. É com a outra, você não tá vendo ali, não. Isso, às vezes, tem que fazer. Então, é assim, o cara costuma não respeitar. Não respeita, tipo, você não entende. É mesmo? E aí, como é que é nessa hora, assim? Aí baixa. Aí eu falei assim, vamos cá. Eu sei que é o seu trabalho, você entende. Mas vamos conversar comigo aqui de altura. Eu tô aqui para poder aprender o seu trabalho, porque, no entanto, você é contratado para fazer o que eu tô te pedindo. Isso. E eu quero que você me explique. Porque se for vir acontecer alguma coisa aqui no prédio, eu quero saber o que tá acontecendo para poder falar para os moradores. Cláudio, situações que passa com o prestador de serviço que, nossa...
A gente tem que engolir muito, tem que ser bem cauteloso. Eu vou muito na conversa. Sim. E eu consigo também, na conversa, a pessoa me entender o que eu quero. Entendi. E aí, antes de eu contratar um prestador de serviço, eu sempre pergunto a alguém, figura masculina, que entende daquele serviço ali, para poder me explicar e para poder eu tentar explicar o prestador de serviço. E aí, quando eu chego, aí eles estão lá fazendo, o que aconteceu agora? Com uma porta. Eu tentei explicar, estou tendo esse problema da porta lá há um tempo já. E aí aconteceu um problema lá que a porta estava travando, ela não estava fechando adequadamente. E eu tentei explicar, tentar consertar o serviço que ele fez, o que ele sabe fazer. E aí eu falei assim, coloca uma peça aqui embaixo. Ele não gostou. É mesmo? Não, ele não gostou. Eu falei, não, senhora, não é assim que funciona isso. Eu falei assim, eu sei que não funciona, mas você poderia arrumar uma solução? Essa é a solução que eu estou vendo. Sim. Porque a dinâmica que a gente está tendo aqui, que está tendo aqui no prédio, abre e fecha toda hora. Então, eu estou te explicando que poderia ser feito e você me dê a solução. O que já é lastimável, né? Porque, por exemplo, se você leva um prestador de serviço, olha, tem uma porta para poder instalar aqui. Você não tem que saber como é que instala. Você contrata o prestador para lá resolver o problema. Você quer a porta bem instalada e funcionando. Aí quando já parte para a gente ter que explicar, e a gente só vai explicar quando a gente viu que não ficou de acordo com o que a gente pediu, né? E pegando já nesse assunto, né, das responsabilidades do síndico, fala pra gente quais são as principais responsabilidades que você entende que um síndico, que uma síndica deve ter ali exercendo o papel de sindicatura. Eu vou falar a minha experiência. Sim. A minha experiência como ali nas principais, ali que eu vejo, eu não deixo o prédio acumular problemas. Sim. Quando acontece um problema, eu tenho que ir lá resolver, para poder nem abrir a discussão com os moradores sobre, que o síndico não está olhando isso. Então, eu consigo ver esse problema, já consigo resolver as demandas do prédio, tento solucionar algumas coisas que os moradores, as demandas que os moradores me levam, peço ajuda a eles, porque lá são 3 blocos, então eu peço ajuda a eles para o que está acontecendo para eu poder resolver. É uma das principais motivos assim, que um síndico tem que ficar ativo, sempre ativo no prédio, não deixar acumular problemas. Entendi. E você já se sentiu alguma vez, entenda a pergunta, ela vai parecer igual, mas na verdade ela é diferente, desrespeitada? Já chegou um ponto que o comentário ou o preconceito deixou de soar só como quase como uma ironia e chegou a ser ofensa para você? Graças a Deus não. Não chegou a esse ponto. Graças a Deus, lá no condomínio eu respeito os moradores e os moradores também me respeitam. Graças a Deus eu nunca tive esse problema, nunca levou para esse lado não. Graças a Deus. Você acha que um dia vai acontecer, Cris? Talvez. Mas com moradores novos, talvez. Sim. Mas graças a Deus, Cláudio, eu sei super lidar com esse tipo de situações. Sim. Eu coloco a pessoa no lugar. Sim. Porque uma coisa que eu não aceito é ser desrespeitada. Jamais. E nem gosto que aconteça isso ao meu redor. E eu vou falar aqui uma coisa, não é para pôr medo, não. Os inquilinos vão ficar bravos comigo. Mas normalmente, quando acontece, é inquilino. Mas aqui, você acredita que lá não? É mesmo? Os inquilinos são esplêndido mesmo, ele são foge muito à regra. Não, foge totalmente. Nossa, os inquilinos eu quase não invejo. Eu vou falar assim, claro que tem problema com o proprietário, tem gente muito estúpida, tem gente de todos os tipos, né? Mas normalmente, em linhas gerais, em termos comportamentais, o índice de problema com inquilino é muito maior. O inquilino normalmente é mais desrespeitoso, ele é mais deselegante, ele é que não entende das questões. E assim, depois que ele percebe que ele estava errado, quando a gente consegue entender, ele arruma uma outra grosseria para poder fazer, para poder tentar não ficar sem a razão. Então no Esplêndido não é assim, os inquilinos são todos fofos assim. Tranquilo, eu falo que o prédio lá, ele é residencial, né? Mas ele parece muito comercial, quase ninguém fica lá. Entendi. É só eu e um ou outro que fica o tempo todo lá. Aí os inquilinos eu quase nem vejo, Cláudia. O primeiro bloco ali, é um entra e sai, mas
não vejo. Porque ele é de comprido, né? Aham. Então quase ninguém se topam ali. Mas é na garagem, assim, que eu vejo um ou outro. Mas, por incrível que pareça, os inquilinos eu nem tenho muito contato. Aham. Ai, que ótimo, então. Tá vendo? Nem sabia dessa peculiaridade do esplêndido condomínio esplêndido do meu esplêndido amigo Rodrigo. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do segundo bloco e já já a gente volta para o terceiro. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Imagine um futuro com as crianças de Nova Lima estudando em escolas modernas, seguras e inclusivas. Esse futuro já chegou. Com o projeto Escola Modelo, a Prefeitura de Nova Lima vai construir 5 novas escolas e reformar as 28 unidades. Já em 2025, daremos início à construção de 2 escolas e a reforma de 12. As escolas terão energia solar, salas multissensoriais, rampas, laboratórios de robótica e mais. Projeto Escola Modelo. O futuro se constrói com educação. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui pro terceiro e último. Ô, Cris, passa rápido, não passa? Passa. Vai Passa passar. rápido. Eu achei que a Cris ia ficar nervosa, ela já ficou de boa. A prosa tá boa. E eu falei pra ela assim, passa rápido demais. Ela, não vai passar. Passa rápido. Passa na correria que a gente nem vê. A gente tem que ficar de olho no relógio aqui. E Gessé me dando canseira aqui. Para de falar, para de falar. Ele me xinga o tempo todo aqui. Gessé, todo mundo acha que ele é gente boa. Não, ele é canseira, tá, gente? Me xinga. Não é, Cris? Não, o Cláudio tá mentindo. Ô, Cris, não faz isso não, sou. Tranquilo. Aí, ó. Já você deu dinheiro pra você, Cris? Não. Eu tô achando que deu, porque não tem como a pessoa falar bem dele, não. Ô, Cris, aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma coisa que eu sempre quis ver acontecer num condomínio e ainda não vi, que é a bendita horta comunitária. O Esplêndido tem um esplêndido espaço lá no fundo. Tem um pomar. Não vai rolar uma horta comunitária ali, não? Bem que eu queria, Cláudio. Bem eu queria, mas pra mim a logística não dá. Eu, como trabalho com as meninas, meu tempo integral vai ficar em casa, eu não consigo ter essa demanda de conciliar com a horta. Bem que eu queria. Até tenho. Eu tenho lá um manjericãozinho lá, já plantei cebolinha, mas
Não foi pra frente. Mas não dá para colocar nenhum morador, uma comissão ali para ficar responsável? Então, como eu falei da outra vez, o prédio, ele é comercial, porém ele parece mais... ele é residencial, porém ele parece mais ser comercial. Ninguém fica muito na hora de entre 7 da manhã até as 6 da tarde. Então, para eles também é difícil. Então, para eu delegar, colocar uma responsabilidade para eles, se eu quero, eu que vou lá, né? Mas colocar uma responsabilidade para eles não dá. Gente, mas será que não vai ter nenhum que vai falar assim, não, deixa aqui que eu vou cuidar do projeto? Será, Cláudio? Será? Vamos ver quem que tá assistindo aí. Será que alguém vai falar alguma coisa? Eu acho que podia, né, gente? Não é são quantas unidades? 18? 18. Não é possível que não vai ter nessas 18 unidades alguém que vai virar, né? Pelo menos pra gente ver como é que vai ficar. Lá tem um pomazinho, 2 pés de mexerica lá, que já até deu lá, algumas pessoas já pegaram lá, jabuticaba. Cláudia, jabuticaba agora, um pezinho pequenininho, tá lá, carregadinho. Pois é, aí na hora da hortinha ninguém quer. Não, aí na hora de trepar no pé de jabuticaba lá, aí todo mundo quer, né? Vamos ver se algum morador... Uai, vamos ver, quem sabe não vai alguém se prontificar aí, né? Que seria bom. Depois a gente vai até lá cobrir pra ver como é que ficou, né? Fazer umas fica imagens. Bonito, né? A fica rota, bacana nossa. demais. Eu amo. É orgânico, né? Orgânico, então, assim, Vamos ver se alguém se prontifica. Vamos ver, vamos aguardar pra ver se vai aparecer. Quem Depois sabe, você me depois fala. eu falo. Tá bom. Cris, me fala aqui uma coisa. Em relação à prestação de contas, que é uma coisa que você já deve ter visto, né? A maioria das pessoas que nos assistem, é uma coisa que eu bato em cima o tempo inteiro. As pessoas têm que acompanhar a prestação de contas. A saúde financeira do condomínio, ela está toda descrita ali. A quantidade em quilowatts que foi consumido de energia está ali. A quantidade em metros cúbicos de água que foi consumido está ali. Se você não acompanha, assim, você está deixando de acompanhar o que está acontecendo com o seu dinheiro, né? Então, eu entendo que isso é obrigação de todos os moradores e principalmente do síndico. Como que você lida com essa questão do acompanhamento da prestação de contas? Como que você lida com isso? Graças a Deus, a gente tem uma administradora que faz essa função aí de colocar tudo que a gente gasta, tudo que a gente faz lá nas prestações de conta. E a gente tem assembleia, e quando na assembleia eu sempre costumo apresentar a prestação de contas. Mas, assim, Cláudio, eu te confesso que nem todos ficam olhando, não. Nem todo mundo me pergunta sobre o que está sendo gasto, o que está sendo feito. Ninguém me pergunta sobre isso. Mas eu gosto de fazer a minha candidatura, a minha gestão ali, mais clara e transparente para não haver nenhuma dúvida. Isso tem que ser mesmo, né? O artigo 1348 do Código Civil é claro nesse aspecto. O síndico ele tem a obrigação legal de prestar contas ao condomínio anualmente, mas assim... É o que você está falando. Ninguém olha. Então, se você lançar lá uma conta de energia 10 vezes o valor que se paga, uma ou outra pessoa vai perceber que aquilo aconteceu. A grande maioria nem vê. Eu acho isso triste. A gente tem que ficar preocupada com como o nosso dinheiro está sendo gasto. Exatamente. Né? Como igual aconteceu lá da Copasa ter colocado, aferido de forma errada. E aí eu fui atrás para poder saber como funciona isso, mas sempre eu tenho que ficar olhando, né, a prestação, o que tá sendo gasto, o que a gente tá fazendo, até mesmo, Cláudia, pra gente ver quanto que quanto que demanda ali do nosso faturamento, né, se tá extrapolando demais. Então eu acho importante isso, a gente ver, ficar em cima mesmo para ver o que tá sendo gasto, como a nossa taxa condominial tá sendo usada. Sim, exatamente, é isso mesmo. Aí, aprenderam com a professora Cris? Ô, Cris, agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É como se eu não estivesse fazendo pergunta desde o início do programa, né? É o seguinte, parece que é quase uma maldição, assim, que recai sobre todos os síndicos, todas as síndicas, ligação fora de hora. Parece que tem alguns condôminos que não têm bom senso, não, assim. Uma coisa que é perfeitamente resolvível no outro dia, mas o cara quer te ligar 10 horas da noite, 11 horas da noite quer ligar para te falar daquilo. Já aconteceu com você? Final de semana. Final de semana, feriado. Feriado, já. Mas no meu primeiro mandato. No segundo ainda não. Não.
O prédio, ele é novo. Aham. Ele tem 6 anos. Então, naquela época, no meu primeiro mandato, ele tinha o quê? 2 anos, 3 anos ali. Então, as pessoas estavam mudando Sim. para ele. Então, muitas pessoas tinham dúvidas sobre o regulamento. Às vezes, Sim. as pessoas também não lêem o regulamento. Aí, eu tinha que frisar. Então, eles me ligavam, me perguntavam no final de semana, depois das 6 horas da tarde, sobre isso. Mas era mais no meu primeiro mandato. No segundo mandato, agora que tá todo mundo lá, morando lá, eles estão de boa. Eles não me ligam, não. Ah, que bom, então. Eu tô falando que Esplêndida é Esplêndida, não tem jeito, não. Esplêndida é realmente diferente, É viu? verdade. Porque... Graças a Deus, Cláudio. Graças a Deus, ele é diferente. Porque a gente faz acontecer. Ah, tá vendo? Faz A toda gente faz acontecer. E é o que eu falei. Resolver problemas e não acumular. Sim, exatamente. Não deixar acumular. E outra coisa, né, Cris, que a gente também tem que colocar. Quando você se dá o respeito, as pessoas te respeitam. Com certeza. Então, eles vão agir de outra forma com você quando você não se dá o respeito. Sim. Então, isso é diretamente coerente de se acontecer. E você está de parabéns por isso. Obrigada. A gente sabe que está fazendo, mais uma vez, uma excelente gestão. Graças a Deus. Outra pergunta, Cris. Você pessoalmente, você prefere assembleias presenciais ou assembleias por videoconferência? E aí eu queria que você justificasse a resposta. Você não vai acreditar. Eu vou, claro que eu prefiro vou. presencial. É? Eu gosto de conversar olho a olho. É mesmo? Eu acho mais fácil de conversar olho a olho do que online. Online inibe muitas as pessoas, ou talvez também as pessoas crescem muito por ser online. Mas presencial, eu acho muito mais fácil você ali conversar com a pessoa ali no olho. Eu gosto desse contato. E para poder eu fazer essas assembleias, muitas pessoas, até aqui lá no prédio, Cláudio, você acredita que toda vez quando eu marco a assembleia, todos vão? Eu vejo Os lá. moradores todos vão. E eles participam. Por quê? Eu peço com gentileza, com educação, que eles participem. Para eles também estão lá prestando atenção lá o que está, a demanda do prédio, como que está acontecendo, o que está acontecendo. Porque eu não sei eles, mas o condomínio, o prédio, eu vejo como um todo. Eu não vejo a minha casa só do 106, eu vejo o prédio todo como minha casa. Então, eu cuido de tudo. Falando, essa crise é espetacular, tá? Essa crise é esplêndida. Como o nome, né? Ô, Cris, agora, as duas últimas perguntas, que a gente está chegando no final ali, e é uma pergunta numérica que eu vou fazer agora. Se você tivesse que escolher uma nota de 0 a 10, para a sua sindicatura, pelo que você vem fazendo, o quanto você consegue contrabalancear isso assim, com a sua vida pessoal, com tudo que você vive com o William, com a sua filha, e com o fato de ser síndica e com o seu trabalho também, né, que você exerce, você está feliz quanto de 0 a 10? Eu não vou falar 10, não. Porque eu consigo... Eu estou tentando ainda. Conciliar tudo. Eu não vou falar 100%, mas uns 8 em cada ali... Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Porque eu costumo dizer o seguinte... A gente não é excelência em tudo, né? E sempre tem que ter espaço para melhorar. Tem. Sempre tem que ter espaço para melhorar. Então, 8 eu acho que tá excelente. E eu gosto de aprender. Ai, que bom. E agora a última pergunta, assim, Cris, que está se preparando aí para ser síndica profissional, e o nosso programa é bem assistido, se alguém falar assim, eu quero a Cris de síndica. Eu adoro. Ela já está preparada para assumir esse papel? Estágio já estou fazendo. Mas já está preparada para virar e falar assim, topa o desafio? Eu acho que eu tenho que aprender muito ainda. Tenho. Eu comecei agora. Eu desde fevereiro aí estudando. Acho que mais esse ano e pegando o prédio como estágio. Então, eu ainda tenho que aprender um pouco mais ainda. Ô, Cris, eu achei que você ia falar assim, tô preparada, manda no peito aqui da mamãe. Ainda não, ainda não. Você tem certeza? Eu quero estar 100% assim, bem acoplado a todos os assuntos. Que bom, né? Que você tem essa visão. E que quando alguém optar por te contratar, vai pegar uma síndica ali 100% preparada, né? Eu prefiro. Isso é fundamental para que as pessoas que estejam exercendo, que eu vou falar com vocês, tá, gente? O que tem de picareta no mercado? O que tem de síndico ruim? O que tem de síndico que quer fazer ata de assembleia sem sequer fazer um edital de convocação? Eu fico assustado.
Fico assustado mesmo com o tanto de barbaridade que eu vejo todos os dias. Então, o mercado carece de bons profissionais. E a fala da Cris foi muito emblemática. Eu não vou aceitar porque eu ainda não me sinto preparada para isso. Porque tem um monte de gente que sai de casa todos os dias, que não tem 1/10 do preparo que ela tem e que está chegando aí assumindo condomínio de outras pessoas. Mais louco é quem coloca essas pessoas. É verdade. Né? É verdade. Pois é. Pessoal, chegamos aqui no final do programa. Vou passar a palavra para a Cris para que ela possa fazer as considerações finais do que ela achou, como que foi, se foi melhor, se foi pior, né? E despedir de todo mundo aí. Pode ficar à vontade, Cris. Eu agradeço, Cláudio, mais uma vez. Agradeço, né? O Gessé. É isso, até que enfim alguém agradeceu o Gessé. Agradeço. Foi uma experiência ótima, apesar de ser minha primeira vez, assim. Mas uma coisa que eu queria falar, sim, Cláudio, se você me der a liberdade, claro, é de os moradores. Ajudem o síndico de vocês. Em qualquer situação. Mesmo que seja para procura, porque síndico, no meu caso, não profissional, eu tenho outros, o síndico, ele não é a minha primeira função. Então, eu preciso de ajuda. E os meus moradores lá do edifício, eles sempre me ajudam em tudo que eu preciso. Então, pessoal, ajudem o síndico de vocês, do prédio, para ser um prédio mais harmonioso, mais dinâmico, mais apresentável, mais compreensível, né? Tanto pelo síndico quanto pelos moradores. Quem sabe o condomínio deles, se eles fizerem isso, não vai se tornar esplêndido, né? Com certeza. Pessoal, é isso. Mais uma vez agradecendo a presença da Cris, agradecendo a todo mundo que ficou aqui nos assistindo até agora, pedindo desculpas para a Cris pelas brincadeiras que a gente fez, mas a pegada do programa é exatamente essa, até porque é um assunto maçante, então a gente tenta levar ali de uma maneira mais suave, né? Pessoal, mas é isso, tá? Daqui a 15 dias tem mais. Abraço para todo mundo.